Shalom a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov ou Laila Tov. Então hoje nós vamos continuar o Talmud essencial. E antes eu quero conversar, como sempre, né? Tenho que dar uma conversadinha antes. O objetivo desse estudo. O objetivo do estudo do Talmud essencial, que é este livro aqui do Rabino Adim Staunsat, Even Israel. Ele é o quê? Ele é um manual para que nós conheçamos o que tem dentro do Talmud. Então aqui nós vamos saber o que tem lá dentro, o que é que os sábios pegaram, estudaram, discutiram na Mishnah, na Gemara, trouxeram para o Talmud que está na Torá, tá? A lei oral. E o que é que nós vamos entender aqui? Nós vamos entender as coisas que estão lá dentro, separadas, os conteúdos separados em tratados, tá? E nós estamos agora no capítulo 22 da lei criminal, na segunda parte do livro, que diz respeito à estrutura e conteúdo. Após esse estudo, nós podemos, não sei se nós vamos fazer isso, mas nós podemos estudar, ler e comentar o livro do mesmo autor, do Rabino Adin Staunsalt, que é Iniciação ao Estudo do Talmud. O que é que nós vamos ter com tudo isso? Nós não estamos estudando para sermos rabinos, nós não estamos estudando para dar aulas, por exemplo, nós estamos estudando para compreender como é que os sábios pegaram o que era teórico e divino e conseguiram trazer para a nossa vida prática, né? Seja nos tempos talmúdicos, como nós que estamos fazendo aqui, estamos tentando trazer um pouco para a nossa vida nos dias de hoje e compreender como é que as coisas funcionaram. Por quê? Porque o nosso objetivo é seguir as 7 leis de Noah, servir a Hashem de uma melhor maneira e também a sociedade, também a comunidade, as pessoas. E por quê? Porque nada é mais importante neste mundo de estudo do que sairmos da ignorância. Então, quando nós terminarmos este livro, já vimos como é uma página, já vimos como é que são as escritas, quem foi que escreveu o Talmud, quais foram os sábios, que maneiras eles chegaram àquelas conclusões. Sabemos que o Talmud é uma obra inacabada pelo dinamismo do próprio direito. Sabemos que tem muitas leis de regra, de conduta. Sabemos tudo isso. No livro de iniciação ao estudo do Talmud é como começar a estudar o Talmud e cada tratado. O livro é compacto e é parecido com este aqui, e algumas coisas se repetem, então eu não estou dando certeza que nós vamos ver este livro, mas uma coisa eu garanto para vocês: quem pensa que lê a Torá uma vez na vida, sai lendo o Talmud com traduções que nem sempre são idôneas, né? Temos aramaico, temos hebraico, temos o inglês, temos até chegar no português, se engana. Então não é assim chegar direto no Talmud, são tratados difíceis de compreender e precisam ser compreendidos, né, à luz da Torá. Então o nosso objetivo maior é estudarmos a Torá. Como nós estamos fazendo sempre as porções semanais, não é? A gente estuda um pedacinho de cada porção por dia, né? Quando termina a semana, nós temos a paraxá completa, paraxá que é a porção, nós já fazemos isso há anos, nós compreendemos, né? Nós conseguimos visualizar através do Talmud essencial, por exemplo, Mishpatim, por exemplo, as leis civis de roubo, de furto, as leis criminais, a pena de morte, o apedrejamento que tanto nos, né, incomoda a cabeça e precisamos compreender. Bom, entendendo o que tem dentro do Talmud e posteriormente sabendo como iniciar o estudo, e eu nem acho que seja necessário, aí sim nós estamos preparados para pensarmos se queremos estudar o Talmud propriamente dito. Aqui no canal, muito que provavelmente nós não vamos estudar o Talmud tratado por tratado, porque nós queremos abranger um conteúdo geral e simples para todos. Dentro do Talmud, os sábios
Eles tinham, por exemplo, assim, como nós quando estamos ou na faculdade ou na escola mesmo, e preferimos matemática, preferimos português, temos mais facilidade para determinada matéria, então nós vamos lá e nos especializamos. Quando nós saímos da escola, nós vamos fazer a faculdade daquilo que nós queremos. Então, dentro da faculdade, quando nós terminamos, nós nos especializamos. Né? Você é um médico, você vai fazer uma especialização, depois uma pós-graduação, você vai direcionar o seu conhecimento, o seu estudo para aquela área que você quer, né? Seja um neurologista, seja um médico pediatra, isso para todas as profissões, né? Então, nós não necessitamos conhecer a fundo cada tratado, estudá-lo, decorar muito menos ainda. Nós precisamos entender essa estrutura, o que tem dentro dele, como fizeram e conseguir visualizar. Quando estamos lendo, eu digo para vocês, eu consigo fazer isso. Quando eu leio o Talmud essencial, simples, aqui não, o Talmud. Pego aqui procedimentos de julgamento, que é o que nós vamos ver hoje. Eu vou lá, vejo os procedimentos de julgamento e consigo visualizar onde está lá na Torá, onde eu estudei na Torá, onde nós vimos na Torá, onde nós estudamos a Parashá. Essa é a parte mais importante. E depois, se nós quisermos, cada um buscar e compreender o Talmud propriamente dito, vai ter uma base, né? Por exemplo, o que eu mais gosto? O que eu mais gosto é do Pirkei Avot. Eu adoro o Pirkei Avot. Eu acho que o Pirkei Avot quando nós fazemos o estudo da ética do Sinai, eu acho muito importante, muito interessante, que a gente saiba o pensamento ético e moral dos sábios, porque eles eram grandões, viu? Eles eram grandões. E nós temos filósofos judaicos, né? Judeus, desculpe, até hoje, muito bons, nós podemos utilizar para a nossa vida, para melhorarmos como pessoas e servirmos melhor a Hashem. Então, hoje nós vamos, tirando os óculos, né? Então, hoje, como eu disse, nós vamos inclusive terminar, tá? Nós vamos terminar o capítulo 22, o livro Iniciação ao Talmud, e como tem coisas bastante repetidas deste livro aqui, eu não tenho certeza se nós vamos ver, mas se nós formos ver aquele livro, nós vamos fazer mais resumido, não vamos ler tudo como eu faço aqui. Aqui a leitura é completa, talvez uma frase ou outra eu tire, mas a leitura é completa, tá? As interpretações, os adendos e as explicações que são minhas e são cheias de falha, e vocês podem ajudar, dar sugestões, criticar o que quiserem, mas é o que está ali. Já na iniciação ao estudo do Talmud, nós podemos tirar algumas partes porque elas estão neste livro aqui também. Então, sem mais delongas, agora vamos fazer uma bênção e tomar alguma coisinha aqui, que é um suquinho, e está numa caneca muito bonitinha. Olha que lindinha, tá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihiyad bidvaro. Está bom mesmo e está geladinho. Eu quis pôr na caneca só pra me exibir com a caneca, que ela é tão bonitinha, que nem é minha. Vamos lá então. Vamos começar o nosso vídeo 3, procedimentos de julgamento, do capítulo 22, lei criminal. Nós estamos na lei criminal. Hoje é dia 9, eu acho, hoje é dia 9 de Adar. Nós estamos entrando em Terumá, nós estamos saindo de Terumá, na verdade. Terminou Terumá. Nós tivemos a semana passada Mishpatim. Então, Mishpatim falou de leis, Parashá sobre leis, muitas leis, né? Falamos de roubo, falamos do apedrejamento, justamente cabe muito bem neste capítulo aqui. E Terumá nós começamos a compreender como foi que Hashem ditou, disse, ordenou, solicitou que fosse feita a arca, que fosse feito o altar, como era o tabernáculo, isso com os centímetros, os cúbicos, tudo perfeito, que tipo de tecido era para usar, exatamente tudo milimetricamente explicado, ordenado e executado, e foi feito. Então agora nós estamos aqui em procedimentos de julgamento. A corte, consoante descrita no Talmud, também tinha seus próprios procedimentos de julgamento. Os membros do Betim
Eu sempre digo que não vou dizer, mas eu acabo repetindo para que a gente não esqueça. Bet Din significa Tribunal de Justiça, tá? Tinha 23 homens, sentavam-se em semicírculo, de modo que cada qual pudesse ver os outros. Em cada extremidade ficava um dos escribas da corte, que registravam os argumentos dos juízes. 3 fileiras de eruditos ficavam em frente à bancada dos juízes, dispondo-se as filas segundo o grau de erudição. E quando surgia a necessidade de ordenar um juiz para completar o número legal, ele era escolhido da primeira fila. Eu li rapidamente isso aqui porque nós já vimos isso, né? Lembram? Que um pouco, talvez seja no capítulo 9, não estou lembrada, onde nós tínhamos como eram feitas as sessões, né? Então explicava que os eruditos, os melhores, ficavam na frente, na fila, era um semicírculo para que todos pudessem se ver. Esse livro traz mais adiante um subtítulo sobre o que são os eruditos, e nós vamos ver, para que nós entendamos realmente. Enfim, então essa parte nós vimos, tá? Em certos casos, permitia-se a esses doutos participar da discussão e emitir suas opiniões, embora, de regra, seus votos não fossem contados ao se fazer a apuração final, tá? Em todas as cortes, a inquirição de testemunhas era feita na presença da audiência e dos litigantes, mas, durante a deliberação dos juízes, parece que o público, as testemunhas e os litigantes saíam da sala de sessões. Quando ele diz aqui parece, é pela realmente humildade e generosidade do rabino Adenis Townsend. Ele nunca diz assim, é assim, era assim, aquilo que ele não tem certeza, que a história foi tentando montar e imaginar como era exatamente. Porque muitas coisas de como era lá foi também passado oralmente. Então parece, acredito que ele esteja certo. Fica um pouco óbvio porque isso veio trazendo até os dias de hoje. E como eu disse para vocês, a nossa comparação sempre vai ser, na medida do possível, no nosso direito brasileiro, no momento da sentença final, né, do juiz, num júri, né, nós estamos falando do direito criminal, aqui das leis criminais, a audiência se retira realmente, né, ficam só os juízes dando a sentença, contando os votos, né? Porque lá tem jurados. Aqui, né? Tem jurados. E aqui quando fala, em todas as cortes a inquirição de testemunhas era feita na presença da audiência e dos litigantes, extremamente importante. Todo o processo era fundado em testemunho. E o testemunho das pessoas não dizia a respeito se ela achava que esse estava certo, ou o acusado era inocente ou não era inocente, e sim relatar os fatos vistos, porque eram testemunhas oculares, tá? Os discípulos que estavam presentes durante as deliberações eram advertidos, como no caso das sessões fechadas nas academias, lembram? Para nada revelarem do que ouvissem, até em casos civis. As opiniões divergentes dos juízes não eram publicadas, veja bem, tá? Embora sentenças unânimes fossem enunciadas de maneira diferente das decisões da maioria. Então, se eles divergiam em alguma coisa, isso não era publicado, porque o objetivo, a intenção, não o objetivo. O objetivo era a justiça, mas a intenção era o máximo possível de absolver a pessoa. Então, o que era divergente entre eles não era publicado, e sim o que era unânime, tá? Aplicavam-se severos atos disciplinares aos que revelassem segredos de sessões fechadas. Daí aqui tem uma história que nós já lemos, eu não me lembro se foi no capítulo 9, mas a gente já leu sobre uma pessoa que, certa vez, contou sobre o que tinha acontecido há 22 anos atrás e foi completamente excluído do quadro para sempre, tá? Ele revelou algo ocorrido na academia, 22 anos quando aconteceu, né? E foi excluído de seu quadro para sempre. Nos tribunais religiosos judaicos, os litigantes não tinham defensor para pleitear a sua causa, tribunais religiosos, tá? E o conceito de conselho legal existente naquele tempo, na lei grega e romana, era encarado negativamente, pois se achava que juristas
distorciam a verdade, oferecendo conselhos desonestos a seus clientes. Acho que eu não preciso comentar isso, mas esses defensores aqui dizem respeito a nós aqui, aos advogados, tá? Como se, aquele que advoga por você. Então eles não eram muito confiáveis aqui, então não tinha. Os juristas distorciam a verdade. Bom, em raros casos, permitia-se ao acusado designar alguém para representá-lo ante o tribunal. Em raros casos. E às vezes um tutor podia pleitear a favor de um órfão. Por exemplo, isso aqui é civil, tá? Mesmo no Talmud. Assim, né, como aqui, mas no Talmud isso é civil, não é criminal, que ele está se referindo aqui. Um tutor, um curador, né? O tutor é da pessoa que é impúbere, né? Incapaz impúbere, que é um adolescente, uma pessoa menor de idade, uma criança que é órfão, então precisa ser representada por um tutor. E um curador, quando ele vai representar na área civil, alguém que é senil, né? Um idoso que ficou demente, enfim, é nesse sentido. Mas em causas criminais não se permitia a intervenção de representantes de uma ou de outra parte, sem representantes. A função do promotor era desempenhada pelas testemunhas do crime. Isso é magnífico, isso é mara. Por quê? Porque, pensem bem, a função do promotor era desempenhada pelas testemunhas do crime. Quer dizer, imagina se isso fosse até hoje. O acusador, né? O acusador é o promotor, porque ele vem para promover a justiça acusando, ele não é o defensor. Ele pode pedir absolvição também, mas não é esse o objetivo primordial. E ele ganha para fazer isso, estou falando nos dias de hoje. Enquanto que as testemunhas não, muito pelo contrário, elas querem se ver livre, porque é importante e tem sanção se você tiver um falso testemunho. Então, a força da palavra acusatória ou não era das testemunhas, né? As quais não se permitia falarem a favor ou contra o réu, mas simplesmente descreverem o que tinham visto. Descrever o que viram, não ficar defendendo ou acusando imparcialmente e nem subliminarmente. Isso está uma delícia, é um suco de laranja. Depois de esclarecido o testemunho e da requisição das testemunhas pelos membros do tribunal, os juízes ponderavam o peso e a confiabilidade da prova e os aspectos legais do caso. Quer dizer, não era de qualquer jeito. Então eles pegavam o testemunho, eles ponderavam o peso, tá? E se era confiável ou não, né? A prova e os aspectos legais do caso. É o que nós vemos hoje. Tem que ter nexo causal, vários itens, tá? Dividir-se-iam, então, e discutiriam pela condenação ou absolvição do acusado, conforme seus pontos de vista pessoais. Aqui, pontos de vista pessoais, após o testemunho, após eles terem compreendido bem o caso e os aspectos legais. Não é a vontade deles, não é o que eles achavam, não é o achismo. Já vimos anteriormente que era extremamente importante a imparcialidade, né? Como é nos dias de hoje, mas acho que era mais, era prestado mais atenção ainda aqui no Talmud. Nos processos criminais especialmente, cabia aos juízes fazer o possível para absolver o acusado e considerar qualquer prova ponderável a seu favor. Então, consideravam qualquer prova ponderável a seu favor e faziam de tudo para absolver, porque nós não estamos falando de uma noite na prisão. Nós estamos falando de pena de morte, nós estamos falando de açoitamento, nós estamos falando de uma época onde absolver era o melhor remédio, né? Então faziam o possível para que fosse absolvido. Se fosse culpado, seria acusado, seria condenado, mas que não houvesse dúvidas. Então agora nós entramos para um subtítulo que é as penalidades. Quais eram as penalidades?
E agora nós vamos, quem está em ordem aqui, claro, você pode assistir o vídeo daqui anos, alguns anos, né? São coisas boas do YouTube, isso tu fica, né? Mas quem está acompanhando está em ordem, mais ou menos justamente no dia de hoje, na semana, não essa agora que passou, que foi Terumá, mas a anterior, que for Mishpatim, vai poder perceber as leis aqui, vai poder perceber as penalidades aqui. Então, as leis penais e as possibilidades de ação punitiva eram vastas, ainda que descontemos as punições especiais que não faziam parte do Código Mosaico. Então eram muitas, sabe? Muitas possibilidades de ação punitiva, tá? Mesmo que a gente deixe de fora as que já estavam na Torá e aquelas que foram sendo instituídas rabinicamente. Eram muitas. Os suspeitos, que eram obrigados a aguardar sentença, porque o tribunal ainda não chegara a uma decisão, eram detidos por um período específico, tá? Isso ainda tem. Eu vou dar um chute aqui, porque elas não são iguais, mas é como se fosse uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, tá? Temporária e preventiva não é a mesma coisa, eu não sei qual se encaixa aqui exatamente, acho que preventiva. Esperando, né? Ou temporária, esperando a sentença final, tá? Bom, a ideia era que não ficassem muito tempo, né? Os suspeitos, que eram obrigados a aguardar sentença porque o tribunal ainda não chegara a uma decisão, eram detidos por um período específico. Os tribunais eram advertidos, não apenas contra erros judiciários, mas também contra inuidin. Inuidin é um retardamento da justiça, tá? Quando se demora demais. Isto é, deixar o acusado em suspenso quanto ao seu destino. Então, isto era muito ruim, até porque se o processo demorasse muito e fossem ver que ele era absolvido, há uma injustiça aqui. No direito aqui, os processos o fórum fica abarrotado de processos, hoje tudo é digitalizado, não interessa, continuam colocando um em cima do outro e os processos se arrastam por anos. Crime menos do que civil, mas ainda assim a justiça brasileira é morosa e isso é ruim, porque quem vai devolver o status quo justo daquele que tiver que ser absolvido? Ninguém vai devolver, né? Bom, insistia-se com os juízes para apressarem a sentença, especialmente quando se pudesse invocar a pena de morte. Então imagine, quando o caso, né, que aqui lei criminal, o caso era passível de pena de morte, você ficar lá esperando, detido não sei quanto tempo, até chegar numa sentença e você ser absolvido, né? Ou esperar esse tempo todo o seu destino e para daí ser executado. Então existia essa preocupação de rapidez, essa advertência à corte, tá? Bom, demais disto, um homem que causasse grave lesão corporal a outro era detido, além de determinar se a mesma fora fatal, em cujo caso o agressor era acusado de homicídio. Lesão corporal grave, existe lesão corporal grave, lesão corporal leve aqui no nosso direito, e essa parte aqui era parecida. Ela é lesão corporal grave, mas existe um tempo aqui, limite, que não consta aqui no livro, se a pessoa morresse proveniente daquela lesão, o acusado, que tinha sido acusado de lesão corporal grave, será acusado de homicídio. A punição mais comum era o açoite. Chegamos no açoite. A Torá especificava um número fixo de chicotadas, e aqui vem uma curiosidade. 39 chicotadas, como castigo a qualquer pessoa que deliberadamente transgredisse mitzvot negativas. São aquelas proibidas, que fizesse atos proibidos na Torá. 39 chicotadas. 39 são exatamente o número de proibições do Shabat. Perceberam? Não sei se isso é uma coincidência. Eu não acredito em coincidências. Eram excluídos desta sentença os delitos monetários, tá? Monetários, da chicotada, tá? Do açoite, furto, roubo, etc. Ou delitos que não envolvem ação.
Isto é, sem intervenção de ato físico, como por exemplo o pensamento, aquele ódio gratuito, aquele rogar praga, porque rogar praga, sentir o ódio, tudo isso é uma proibição, mas ela não é passível de sentença, não tem como julgar, não pode ser julgado, né? O que é uma pena, porque nós poderíamos parar por ali, né? O cara pensou não sei o que, lá você telepaticamente sabe o que ele pensou, já julga de uma vez, já termina com isso aí porque não vem para Lachonará, não chega na boca, né? Pensamento, fala e ação. Eu penso que te odeio, eu profiro palavras odiosas para você, eu vou lá e executo e te mato. Entende? O entende foi bom, né? Entendem? Os açoitamentos eram praticados por B10 do tribunal sob a supervisão de médicos para ver se a pessoa poderia aguentar. Então tinha o cara que te chicoteava, tinha o chicoteado, né? O açoitado, e tinha um médico para ver se você aguentaria. É cruel, tá? Isso é cruel, isso não é aceitável nos dias de hoje e eu infelizmente vou ter que dizer para vocês que alguns países que eu não quero citar o nome ainda usam açoite, ainda interpretam olho por olho, dente por dente, ipsis literis, interpretam literalmente, o que na verdade não é admissível, né? Em 2024 da era comum, 5.784 não é admissível, mas existe. O açoitamento por atos de rebeldia era deixado à discrição da corte. Às vezes, o açoite era a punição para vários delitos não especificados pela Torá, ou para forçar alguém a cumprir a decisão da corte, como no caso de um homem que se recusava a divorciar a esposa, apesar da ordem explícita do Tribunal de Justiça, do Beit Din. Então, a mulher quer se separar, quer o divórcio e ele não aceita. Comum isso, né? Açoite. Olha os cachorros. Eu não me importo quando eu estou gravando e tem alguns cachorros que não são meus, não são da família aqui, porque isso faz parte da natureza e nós estamos aqui também para aprendermos a conviver com as diferentes espécies. Diferentes espécies, tá? Cachorros, gatos, cavalos, vacas, mosquito, mosca, passarinho, diferentes espécies, não pessoas que pensam que são de outra espécie, não é isso? Bom, a prisão perpétua, bem importante isso, e vou querer pedir para vocês. Antes de eu ler este pedacinho, quero dizer o seguinte. Não, primeiro eu vou ler a prisão perpétua, depois nós vamos ver pena de morte. E pedir para vocês que quando nós formos ver aqui, coloquem nos comentários o que vocês pensam sobre a pena de morte nos dias de hoje, porque isso ainda é bastante discutido. E existem alguns países que existe a pena de morte, tá? Então eu quero saber. Teve um vídeo que eu fiz e pedi o que vocês achavam da eutanásia, né? Que também existem países que infelizmente, já estou dando aqui minha ideia, já estou dando o meu parecer aqui, que é liberada, né? Que é aceita, que é legal a eutanásia, pela própria pessoa eu resolvo que não quero mais viver, porque claro que tem todo um processo de você tem que estar muito doente, não ter volta, deve ter, né? Processo de identificar bem o porquê, mas o que você pensa? Pedir no vídeo. Agora nesse vídeo aqui eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham da pena de morte e onde ela caberia no país, aqui no Brasil. Onde ela caberia nos dias de hoje e se é viável, se nós temos esse direito. Então vamos lá falar da prisão perpétua. Ela era imposta aos reincidentes e aos réus que tentavam explorar lacunas da lei regulares de prova, tá? Por exemplo, quando o tribunal estava convencido de que alguém cometera deliberadamente um homicídio, mas não fora suficientemente advertido das possíveis consequências, era condenado à prisão perpétua. Isso aqui eu vou ter que explicar porque chega a ser engraçado, né?
nós vimos anteriormente que você poderia chegar e alertar alguém. Olha, você me parece que não conhece a lei. Se você tomar essa atitude, se você fizer isso, é um homicídio, você será preso, será morto. E a pessoa que estava prestes a cometer o crime, ela teria que dizer: sim, eu sei, estou consciente disso e quero arcar com as consequências. Então, poderia existir isso, tá? É por isso que existe aqui a prisão perpétua. Então, é daquele que reincidiu, aquele que ficou procurando lacuna de tudo que é jeito na lei, lacunas, né? Lacunas são espaços vazios que você pode fazer várias interpretações sobre as provas, reincidente e que deliberadamente, né, cometeu um homicídio, mas não foi suficientemente advertido. Hello, né? Hello. Isso é lá. Então não foi advertido. Mas e hoje? Você precisa ser advertido que não deve matar alguém? Acho que espiritualmente não, porque espírito não evolui, está sempre o mesmo, né? A nossa centelha divina. Mas a nossa alma evolui. Então será que de lá até aqui nossa alma não evoluiu? Nós não fomos nos melhorando? Nós não precisamos nem perguntar se é proibido ou não. Não é. Quer dizer, quer dizer, você não pode sair matando as pessoas. Mas nós vamos ver daí caso de legítima defesa e tudo mais. Bom, a Torá impunha eu falei que, olha só, viu como tem que cuidar as palavras? Falei que não era, é proibido matar, tá, gente? A Torá impunha uma sentença especial ao Rotzeach Bishgagá, tá? O Rotzeach Bishgagá é aquele assassino acidental. Lembram que nós falamos de imperícia, imprudência e negligência? O acidental aqui é aquele da negligência pura, né? No erro médico nós precisamos, por exemplo, dos três, tá? Tem que ter nexo causal nesses três: imprudência, imperícia e negligência, tá? Aqui neste caso, tá? Do assassino acidental é o negligente. E nós vamos explicar. A definição legal de Shegagá, neste caso, é negligência e falta de cautela sem intenção dolosa. Neste caso, o réu era condenado a exilar-se numa das cidades de refúgio especificadas para essa finalidade e só podia voltar para casa depois da morte do sumo sacerdote. Quando se fala de homicídio culposo, entende-se que ele é acidental de alguma maneira ou de outra, não, que não há a intenção. Mas nesse caso aqui, não é porque ele era imperito. Eu vou dar um exemplo de um caçador. Nessa época aqui, eles caçavam muito, né? Caçavam passarinhos, caçavam animais, caçavam codornas, caçavam com arco e flecha. Então não é imperícia, é um bom atirador, é um bom caçador, é um bom arqueiro e ele mira no animal, né? Ele mira, olha aqui, ó, mira no animal que ele quer acertar. Só que ele percebe em volta que existem pessoas por ali. Então, no momento que ele lança essa flecha, ele foi negligente, porque essa flecha acertando em alguém, matando essa pessoa, mesmo que ele não tivesse a intenção dolosa, né, intencional mesmo de matar a pessoa, ele foi negligente, ele viu que as pessoas estavam ali. Então ele não foi imprudente e fez de qualquer jeito, ele não foi imperito porque ele não sabia o que estava fazendo, ele não tinha competência. Não, ele foi negligente, ele viu que tinham pessoas, então a gente não atira. Nesse momento, atirando, errando a flecha, acertando numa pessoa, matando a pessoa, machucando, mas matando, né, que nós estamos falando de homicídio, ele era mandado para uma cidade de refúgio, né? Uma cidade de refúgio, onde lá ficavam os assassinos que não tiveram intenção, até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote falecia, eles poderiam voltar, tanto para o acampamento quanto para a sua cidade. Tá? Agora sim nós vamos falar de pena capital. Pena capital é a pena de morte. Vamos lá. No concernente à pena de morte, havia uma diferenciação entre 4 tipos de implementação, conforme a gravidade do crime. Aqui
Aqui não temos muito como comparar, porque nós não temos pena de morte, né, no país. Nós podemos unicamente comparar a gravidade quando diz respeito ao homicídio, artigo 121 do Código Penal, as diferentes penas, né? As diferentes penas dependendo da gravidade, se estava movido de paixão, se foi passional, vários itens. Então é isso, porque a pena de morte propriamente dita nós não podemos comparar. Bom, a mais dura da pena de morte era o apedrejamento. Era imposta aos culpados de idolatria, profanação do Shabat e as espécies mais graves de incesto. Aqui, quando diz espécies mais graves de incesto, eu nem sei se dá para graduar isso, porque incesto é tudo grave. Mas enfim, tinha as mais graves. Eu não quero entrar nesse assunto porque ele é nojento, ele é imundo mesmo e doloroso. É muito ruim mesmo. O ser humano é complicado, como se nós fôssemos nesses momentos assim desse incesto, incesto principalmente, como animais mesmo, animais que não sabem a diferença de mãe, de pai, de filho, de bebê e coisas assim. Então, eu não gosto desse assunto. Inclusive a violação de uma jovem noiva. As pessoas que haviam testemunhado contra o condenado executavam a sentença. Olha só, então, viu que está profanando o Shabat, e isso aconteceu muito na história, e também é outro assunto que eu não quero entrar, mas algumas pessoas que foram protegidas com relação à profanação do Shabat, e não há diferença em quem profanou. Profanou. Então, eu vi você profanando, né? Eu tenho esta testemunha. Eu vi você fazendo idolatria, cheio de estatuetas e fazendo sei lá o que, sacrifícios. Eu vi, eu sou essa testemunha. Então, eu e as pessoas que viram temos o direito de executá-lo, matar a pessoa que nós vimos fazendo a idolatria. Executar a sentença. Ele era tirado de um lugar alto, nós estamos falando do apedrejamento. A seguir, lançava-se em cima dele uma pesada pedra, tá? Joga a pessoa num penhasco suficiente para que a gente possa ver e jogar uma pedra bem grande em cima. Jogava a pedra grande em cima dele. Esse não é o único tipo de apedrejamento, mas é o que consta aqui, que era realmente a forma de apedrejamento, mas também existiam assim, aquele monte de gente jogando pedra também, tá? Em tais circunstâncias, raramente se apresentavam à corte provas totalmente incriminadoras. Violações de leis menos severas de incesto eram punidas na fogueira. Os adúlteros eram mortos por estrangulamento e os assassinos eram degolados. Aqui o rabino deixa claro que a mais dura era o apedrejamento. Quando nós, nos momentos de hoje, aqui na modernidade, lemos isso, eu particularmente fico em dúvida, porque tirar de um penhasco, jogar uma pedra bem grande em cima, ou encher de pedrada até morrer. Queimar vivo numa fogueira, estrangular e degolar, eu realmente não sei o que é pior. Eu não sei, eu fiquei entre a fogueira e o apedrejamento. A fogueira aqui tá complicada também. Aqui, com relação aos adúlteros, não é o homem que traiu a mulher. Não é a mulher que traiu o homem. É aquele que traiu e aquele com quem ele traiu. É os dois. Amante e o homem, amante e a mulher, os dois são adúlteros. Mesmo que, por exemplo, um homem casado traísse sua esposa com uma mulher solteira, os dois são adúlteros, a mulher solteira e ele. Então, cabe para os dois a pena. A essas leis penais, deveríamos acrescentar as leis especiais relativas ao direito de autodefesa. Isso eu gosto. Na Torá, admite-se basicamente que,
se alguém vem te matar, deves matá-lo primeiro. Isto é, até hoje, legítima defesa. Claro que você vai ter que provar que estava se defendendo. Mais ainda, qualquer pessoa tem o direito de matar alguém que esteja a ponto de cometer um crime grave, homicídio ou incesto. Você vê a pessoa apontando um revólver para outra, você pode atirar nessa pessoa. Vai ser acusado por homicídio. Mas, por exemplo, se você for um policial e você vê um bandido atirando numa pessoa, num inocente, você pode atirar nesse bandido. Está dentro vai ter inquérito, tá? Mas vai estar dentro do seu serviço, né? Então, aqui é complicado. Por quê? Porque pode haver erro. A legítima defesa é um pouco diferente, porque você está se defendendo de algo. Agora, quando você está defendendo outra pessoa e acaba matando uma segunda para defender aquela, pode haver erro. Porque você tem que ter certeza absoluta de que aquela pessoa que você está matando é o bandido. E esse erro, ele acontece, já aconteceu. Eu tenho conhecimento de coisas assim, particulares, e digo, aí temos que pensar a lei. Aí temos que repensar. Então, este erro existe. De você atirar, mesmo um policial. Você é um policial, você atira naquele que você julga ser o bandido, no fervor da cena, e você atira no inocente, no agredido. Bom, não há... É que estou aqui. Já ia repetir. O homem que mata seu perseguidor quando poderia salvar-se de outro modo, sujeita-se ele próprio a ser acusado de homicídio. Você podia fugir, sair correndo, saia. Você o matou, mas poderia ter fugido, correndo, então você será acusado de homicídio. Não quero comentar sobre isso. Porque se você tem uma arma e você precisa se defender, isso que eu não quero comentar, e você pode se defender e os dois estão armados, talvez se você saia correndo de costas, você venha a morrer. Então eu não sei como interpretar isso, teria que ter um caso concreto. É complicado isso nos dias de hoje, mas era assim naquela época. A lei especial relativa a delatores era uma expansão do conceito de defesa própria, até hoje. Políticos brasileiros adoram ser delatores. A delação premiada em prol deles mesmos. Uma sujeirada. Traição, né? Eu traio você, depois eu traio não sei quem, fico traindo politicamente, afinal de contas eu quero tirar o meu. E você nunca consegue chegar no fim da história e compreender se a pessoa realmente era idônea, estava sendo pressionada ou se não valia nada mesmo. E queria só saber de delatar os outros, né? Eu estou desse partido agora, estou nesse ministério agora eu já não estou mais, agora não me serve mais, eu vou delatar o podre que vi lá dentro. Quando estava lá dentro, eu vivia o podre e fazia as mesmas coisas, mas agora que não estou, não me importa. Quero uma delação premiada, isso é muito sujo. Muito sujo. Vejam que nós podemos ir para tudo que é lado. Bom, todo aquele que transmite histórias contra outros, a autoridades estrangeiras, veja que é Talmud, tá? Ainda que sua evidência se enquadre na lei civil, e mais ainda, se a delação acarreta a morte, põe-se fora da lei por seu ato. E os membros da comunidade têm permissão de matá-lo. E até são incentivados a fazê-lo. Até quando pena de morte foi abolida em certas comunidades. Até quando foi abolida, tá? Em certas comunidades, os delatores ainda eram condenados à morte. É o cagueta, né? É o dedo duro, é o aproveitador, é uma pessoa falsa demais, é uma pessoa traidora, é o conhecido traíra delator. Ainda eram condenados à morte. É interessante observar que, na Espanha medieval, os tribunais judaicos sentenciavam delatores judeus, mas a sentença era executada pelas autoridades espanholas.
espanholas, apesar do fato de o delator ter agido em proveito destas. O delator vai lá em proveito da própria autoridade espanhola e é posteriormente executado pela própria autoridade espanhola medieval. Medieval, Idade Média. As cortes continuaram a julgar com essa severidade os delatores através dos séculos, e delatores foram condenados à morte até recentemente na Rússia soviética e nos territórios ocupados pelos nazistas. Aqui diz até os dias de hoje, né, que modernos, Rússia soviética, porque não deixa de ser moderno, né? Quando a gente compara as coisas com séculos, a União Soviética está ali atrás, né? É isso. Mas está tão bom de tomar esse suquinho. E eu vou dar um conselho aqui. Vai tomar alguma coisa, você tem uma xícara bonitinha, uma coisinha legal. Um dia você toma numa dessa. Olha só, ela tá sorrindo pra você. Como é que você não vai gostar disso? Pena que teria que ser assim, ó, né? Virada pra cá. E aí você tem uma outra xicrinha lá que você ganhou não sei de quem, uma canequinha, coisinhas diferentes, canecas bonitas. Dá uma alegria muito grande, realmente. Essas coisas, quando nós fazemos, quando nós santificamos, por exemplo, o vinho, colocando ele naquela taça do Kiddush, que é separada mesmo só para o Shabat. Quando nós fazemos algumas coisas dessa maneira, essas elevações, o mundo é tudo tão conectado, nós somos tão conectados com as coisas que não são exatamente concretas, mas são abstratas, mas existem, assim como a Shekhinah, a presença de Hashem por todos os cantos onde há harmonia, é muito bom, tem muita conexão. E se você põe uma coisinha gostosa dentro de um potinho bonito, não rico, não caro, nada a ver, não é valioso, não bonito, você arruma aquilo, você faz bem aos teus olhos, aos sentidos, e tudo que nos faz bem aos sentidos faz bem para a alma. É como o perfume que faz bem para a nossa alma e o mau cheiro não faz. Então essas coisas são muito boas. Vou tomar mais um gole porque eu adorei essa xicrinha. Gostei muito mesmo. Eu uso muito a palavra adorei, mas não é de adoração, tá? É ferramenta de linguagem. Então nós terminamos o capítulo 22 sobre as leis criminais. O próximo capítulo, capítulo 23, acredito que seja algo que todo mundo queira ouvir um pouquinho, pelo menos, o que o Talmud traz lá dentro, conhecermos o que o Talmud traz sobre sacrifício, né? Existe muito entendimento errado, talvez a gente consiga tirar alguma dúvida aqui, né? Não é profundo, mas o que o Talmud fala, o que ele institucionaliza, o que ele ajeita e organiza com relação ao sacrifício. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que realmente mude a sua visão, a nossa visão sobre as leis divinas trazidas aqui para a parte prática, porque a lei oral também é divina, né? Nós sabemos que foi entregue para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai a Torá, a lei oral e também a lei mais profunda oral, todo o entendimento, que é a Kabbalah. Nós sabemos que tudo isso foi entregue e foi de geração em geração, passando e aqui interpretando o que está lá na Torá. Então, agora, se vocês gostaram, se vocês acham que é importante nós conhecermos, mudou tudo para mim, tá? Mudou tudo. Mudou, só ler a Torá e não compreender muito o Talmud não é a mesma coisa. Mudou muito, cresceu, fortaleceu. Você pode escutar as pessoas discutir a própria Parashá da semana com as pessoas, sabendo o que o Talmud diz sobre isso. Você não é mais uma pessoa crua, saímos da ignorância, um passinho para o conhecimento. Todos os dias é um passinho para o conhecimento. Então, por favor, se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, curtam, comentem, compartilhem, coloquem aqui embaixo o que vocês pensam sobre pena de morte. É bem importante o que vocês pensam, se ela é cabível no país, se nós temos o direito de brincarmos de ser Deus, se isso não é brincar de ser Deus, e sim um direito nos concedido pela própria lei divina. O que vocês pensam sobre isso? Curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho para não perder as notificações. Tenham uma ótima semana, Shavuot Tov. A todos vamos ler hoje o Salmo 8. E também aproveito para dizer que os vídeos
salve de alguma coisa errada que às vezes dá, né? Porque essa é a vida. Nós temos nesse momento na terça-feira e na quinta-feira e no domingo quando dá. Então, na terça-feira nós temos porque a Avot, a Ética do Sinai, né? O livro que nós estamos estudando com as máximas da Mishnah, do Sr. Irving Bumin. Na quinta-feira nós temos o Hafetz Haim, uma lição a cada dia. Nós já estamos nos dias onde nós estamos treinando não fazer Lashon Hara. E no domingo, quando posso, quando dá certo, nós temos o Talmud. Por enquanto são esses 3 estudos fixos, mas nós temos os outros vídeos que vão rolando em dias alternados da semana, que você pode procurar nas playlists. Tem uma playlist lá que o nome é Vídeos Sem Playlist. Essa vídeo sem playlist são vídeos que não tem playlist. Nós temos outras coisas, interpretações, exegese de alguns versículos importantes para nós conhecermos e algumas coisas assim como festa, que não estão em playlist específica. Esse é o programa, tá? É a programação do canal. Espero que vocês estejam gostando. Sim, senhores, eu falo demais, ou eu falo muito. Também tem uma diferença, falar muito é quantidade, falar demais é além do que você devia. O falar demais é Lashon Hara, eu estou treinando. O falar muito eu não sei o que fazer mesmo. Mas aqui é para falar, porque se eu não falasse, como é que vocês iam entender? Fazer sinais? Shavuot Tov a todos, tenham uma ótima semana, de muita saúde, de muita prosperidade, de muito amor, de muita harmonia, de muita esperança eu não gosto da esperança, muita confiança em Hashem e muito estudo de Torá. Ao mestre do canto acompanhado com o instrumento Gitit, um salmo de David. Ó eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra, tu que estendeste teu esplendor sobre os céus, até do balbuciar das crianças e lactentes crias força contra teus detratores, para destruir inimigos e malévolos. Quando contemplo teus céus, obra dos teus próprios dedos, vejo a lua e as estrelas que criaste e me pergunto: o que é o ser humano para que dele te lembres? E o filho do homem para que o consideres? Entretanto, pouco menos que os anjos o fizeste e de glória e esplendor o coroaste. Tu o puseste como soberano sobre as obras de tuas mãos. Tudo puseste a seus pés, ovelhas e gado, todos eles, e também os animais do campo, os pássaros do céu, os peixes do oceano e tudo o que se move sobre os caminhos dos mares. Ó eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Amém. Shalom.